Olá, sejam muito bem-vindos ao Miracles. Eu sou Vivian Kerlakian Fakuri e hoje a gente vai falar o que é agir instintivamente, parte 5. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Bom, eu estou fazendo uma série de 7 episódios sobre as coisas que as pessoas que estão agindo de maneira instintiva acabam fazendo. Aquelas coisas que as pessoas fazem quando elas não estão nem aí para fazer a vontade de Deus, quando pouco importa o que Deus está achando. Então a pessoa vai agir de uma determinada maneira e é sobre isso que eu estou falando. Eu divido as coisas que a natureza humana produz em 4 partes. Essas partes são, em primeiro lugar, eu falo que são as baixarias, né? Que está lá a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, né? A gente já falou sobre isso. Depois eu chamo a segunda parte de as feitiçarias, que é a adoração de ídolo e as feitiçarias. Depois eu chamo a terceira parte de brigas, que daí são várias coisas, são as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas. E hoje eu quero falar sobre item por item do item brigas, porque o brigas, então, ele abrange todas essas palavras que eu falei. Eu já comecei falando sobre isso no último episódio, mas a gente vai ver, então, cada uma dessas palavras, cada um desses itens. Então eu vou começar pelas inimizades. Lá em Romanos 12, 18, diz o seguinte: no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Todo o possível para evitar as inimizades é muitas vezes você ter que pedir desculpa numa situação que você acha que você estava muito certo. É muitas vezes você sair perdendo algumas coisas, até às vezes você perde dinheiro. É você ter que se humilhar em algumas situações, você ter que ser super humilde, muito mais do que você gostaria. Este é todo possível. E isso não é tão fácil de fazer, muitas vezes é difícil fazer isso, mas saiba que isso vai agradar muito a Deus. Deus não quer que você tenha inimizade com ninguém. Ele, de preferência, quer que você esteja bem com todo mundo. Às vezes não tem condições, às vezes simplesmente a pessoa não quer nem falar com você, mas no que for possível, é muito importante que você procure estar bem com todos. A segunda palavra, o segundo item, são as brigas. Lembre-se que você deve evitar ao máximo brigar com as pessoas e você só deve estar numa briga se realmente você fez de tudo para não brigar com aquela pessoa, mas aquela pessoa tá querendo brigar com você e tá indo contra você, fazendo coisas contra, você tá tendo que se defender. Mas no que depender de você, evite a todo custo as brigas. Faça o máximo para não estar dentro de uma briga. Depois, o outro item são as ciumeiras. Apesar de os ciúmes ter um lado bom, né, no sentido dos zelos, né, isso no original grego, a palavra zelos, que é o ciúme que Deus tem da gente, que Ele não quer que a gente tenha mais amor pelo mundo do que por Ele, esse é um ciúme bom. Aqui nesse contexto é o ciúme num sentido muito ruim, que é aquela rivalidade entre pessoas, é aquele ciúme que vem da rivalidade. Isso não agrada nem um pouco a Deus. Deus não fica feliz com esse tipo de ciúme. Então não é um ciúme saudável, um ciúme nada saudável, que não vem de Deus, ele vem da rivalidade. Depois o próximo são os acessos de raiva. É aquela falta de controle, aquela falta de domínio próprio, aquela coisa que você simplesmente quando vai ver já falou, quando vai ver já fez. Tem que tomar muito cuidado com a falta de domínio próprio, porque ele pode te fazer perder muita coisa que você gosta na vida, coisas que você lutou para ter, às vezes relacionamentos que você cultivou por muito tempo, mas que a tua falta de domínio próprio estragou. Então tome muito cuidado, porque o domínio próprio, a falta dele, pode fazer com que você perca muita coisa boa na vida. É muito difícil você conseguir coisas boas se você não consegue se dominar. Se você é assim, peça graça para Deus, para Ele te transformar, para você então poder mudar, porque você não deve ficar com falta de domínio próprio. Eu falo sempre sobre isso. Depois o próximo item é a ambição egoísta. A ambição é algo bom,
é muito bom, mas não quando você só está pensando no seu umbigo, quando você só pensa em você. Isso pode ser extremamente demoníaco, porque isso pode fazer com que você não meça esforços e não meça o fato de que você vai passar por cima de outras pessoas, você não está nem aí para as outras pessoas, o que importa é você e você com aquela ambição de só você crescer. Quando as coisas são de Deus, você deve ter essa ambição para que todos sejam abençoados, para que todo o seu entorno se dê bem. E depois as união e as divisões. Aqui no original grego, essa palavra é ariteia. Aparentemente, no Novo Testamento, um corte de distinção, um desejo de se destacar, um espírito partidário e briguento que não se envergonha de usar artimanhas baixas. Isso eu estou lendo o que o dicionário do grego diz. Olha, partidarismo, briguento. Essa palavra é encontrada anteriormente ao Novo Testamento somente em Aristóteles, onde denota uma busca egoísta por cargos políticos por meios desleais. Paulo exorta a ter a mente de Cristo, não se destacando ou sendo egoísta. E para terminar, são as invejas. A inveja é algo indiscutivelmente ruim, mas você sabe qual é o pior problema da inveja? O problema pior da inveja é que é muito difícil você perceber que você está com inveja de uma pessoa. Um dos maiores problemas da inveja é que a inveja ela é extremamente destrutível, mas também muito discreta. Você não percebe que aquilo está te destruindo, porque aquilo vem com uma força e você não percebe o que ela é. E quando eu digo sutil e discreta, é porque é bem a maneira como o diabo age. Ele age de uma maneira muito discreta e sempre vem embrulhado numa coisa linda. Então, sempre vem aquele embrulho maravilhoso. É uma coisa terrível, mas vem embrulhado numa coisa que parece muito bonita, que parece boa. A inveja também, muitas vezes, ela é assim. Ela tem essa característica de não parecer que você estava querendo destruir o outro, de não parecer que você estava querendo o mal do outro. Dificilmente você vai ver uma pessoa que admite que ela é invejosa. Geralmente ela começa a encasquetar com coisas que normalmente ela não encasquetaria. Ela encasqueta com uma coisa no outro, né, que são coisas que passariam batido se não fosse o fato de que ela tem inveja daquela pessoa. Por isso, toma muito cuidado quando você se percebe pegando muito no pé de uma pessoa, encasquetando muito com uma pessoa, especialmente se essa pessoa tiver muitas coisas que você gostaria de ter e não tem, ou alguma coisa que você gostaria de ter e não tem. Lembre-se que Deus tende a dar mais para quem quer o melhor para os outros. E não para quem está querendo destruir a vida dos outros, está querendo que os outros tenham menos ou que não tenham nada. Deus tende a dar mais para quem já está querendo melhor. Então, ore pelos outros para que você também depois possa receber. É como se você estivesse numa fila. Chegou a vez dele, você é o próximo. Pense assim. Quando você se perceber com inveja, pense assim que essa é uma maneira boa de você conseguir encarar a sua inveja e destruir ela. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus.